Bom, aqui estamos nós e agora o assunto é Rodrigo Pacheco. Andaram dizendo um negócio dele aí, gente, que ele parece que não gostou muito, não. Parece que Rodrigo Pacheco se sentiu muito incomodado com algumas falas, né? Dizendo que ele, por combater a questão lá do autoritarismo do STF, né? É como se ele estivesse sendo bolsonarista, né? É incrível, gente, como o Bolsonaro está inelegível, não é mais presidente, mas incomoda muita gente, né? Incomoda muita gente. Porque hoje a esquerda não consegue mais largar o nome de Bolsonaro. Tanto é que qualquer coisa que vai na contramão deles, bolsonarismo. E aí eles continuam mantendo viva, né? o nome de Bolsonaro, mesmo sem querer. Às vezes eu acho que eles torcem para Bolsonaro, viu? Não sei não, tenho as minhas dúvidas às vezes. Bom, vamos para a matéria? Olha o título aqui, gente. Desespero. Pacheco manda recado e diz que não é menino, não vão me colocar em uma caixinha. Por quê? Houveram aí críticas, né, da Gleisi Hoffmann esses dias contra Pacheco. Foi uma troca de farpa ali entre eles, né? Uma cutucada daqui, uma cutucada dali, enfim. Isso acabou resultando em umas irritações, né? E aí Pacheco foi colocado aí como se ele estivesse se alinhando ao bolsonarismo. Gente, a primeira coisa que precisa se entender, Bolsonaro não tem mais nada a ver com Senado, Câmara e Executivo. Ali é decidido pautas. Você tem pessoas que são contra, pessoas que são a favor. Simples assim. Mas não, a turma da esquerda continua com a narrativa, parece que o palanque não acabou. Quando o Bolsonaro era presidente, eles viviam querendo tirar o cara da presidência, né? Criticando o cara como se ainda tivéssemos numa disputa eleitoral, como se 2018 não tivesse acabado. Passou 2022, né? Lula é o presidente da República, mas parece que eles não conseguiram assimilar essa questão de que as eleições acabaram em 2022. Porque todo o discurso é sempre em cima dessa questão polarizada. E aí é que embola o meio do campo, porque eles próprios vêm falando numa despolarização. Volta e meia você vê alguém da esquerda, Gleisi, Paulo Pimenta, Rui Costa, falando na despolarização, mas eles não largam a polarização na boca. Quando alguma coisa vai na contramão do que eles querem, a primeira coisa que eles fazem é polarizar. E foi feito isso aqui com o Pacheco agora. Por quê? Porque Rodrigo Pacheco, né, ele colocou no Congresso as pautas relacionadas ao tempo, a idade mínima para ministro, que aumenta na idade mínima, a questão do tempo que o ministro fica no cargo, né? A questão monocrática também, dos ministros decidirem as coisas monocraticamente, né? E acabar bagunçando o coreto, né? A questão também, né, dos pedidos de vista que os caras pedem, né, e esquecem de devolver o processo e só devolvem em momentos estratégicos, essas coisas mais ou menos assim, né? E aí, por conta disso, aí a esquerda taxou ele de bolsonarista. E ele ficou irritado com isso daí. Eu não vou dizer que ele está errado nesse sentido, não que o bolsonarismo não é bom, pelo contrário, gente, mas é pela questão justamente que a gente precisa entender que o Congresso agora, né, não pode ficar preso a esse negócio de bolsonarismo e petismo. É o que é melhor para o Brasil e o que é pior para o Brasil. O contexto é esse. Democracia é você ter o direito de um dizer sim e o outro dizer não, né? E aqui a gente vê uma tentativa, né, de pejorar as coisas. Se eu não concordo com isso, enfim, aí dá um nome para aquilo ali, né? É igual a gente viu na CPMI aí, toda vez que Elisiane Gama era contrariada, aí ela partia para aquela coisa do sou mulher, sou frágil, porque vocês querem, porque a mulher, porque eu sou nordeste, porque eu não sei o quê, porque blá blá blá, e, entenderam? A gente vive isso no Brasil. Eles criam a polarização e depois reclamam por conta da polarização, né? Mas enfim, vamos entender aqui o pulo do gato para trás de Rodrigo Pacheco, quando ele ficou brabo, menino. Ele não gostou dessa ideia, não. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca aí a opção receber todos os vídeos. Na descrição, você sabe,
Tem chave Pix hgf10@msn.com. Seja um patrocinador do nosso canal, faz um Pix pro Brasil Notícias. As nossas lives todos os sábados às 20 horas, 30 minutinhos, aqui o seu comentário ganha voz. E no final da descrição tem o nosso Twitter, aonde o seu comentário, aonde você pega todas as matérias ali, tá bom? Vamos lá, gente. Olha só a matéria. Deixa eu voltar aqui, né, pro... Cadê que eu desci sem querer aqui? Aqui. O presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, PSD Minas Gerais, rebateu nesta segunda-feira, 6 de novembro de 2023, as críticas de que tem acenado o bolsonarismo em alguns temas visando sua sucessão na presidência da Casa Alta e nas eleições de 2026. Bom, para vocês verem, gente, tem 1 ano e 3 meses ainda para as eleições. Os caras, ó, pra você ver como é a loucura da esquerda. Eles não sabem mais o que criticar. Assim como dei voz e vez para a oposição ao governo Bolsonaro, agora faço isso. Não vou permitir que me coloquem em uma caixinha, disse Pacheco no evento BTG Pactual Macro Day 2023, promovido pelo BTG Pactual em São Paulo. Bom, apesar que na caixinha ele já foi parar, né? O congressista participou remotamente porque ficou em Brasília no feriado, nesta segunda, 6 de novembro, para angariar votos para a reforma tributária. Confirmou que a proposta será votada nesta semana na Casa Alta. O presidente do Senado disse que fica incomodado quando é criticado por pautar e defender pautas que visam mudar o STF. Respondia a uma pergunta que respondeu as perguntas, né? Que citou as críticas que a presidente do PT e deputada federal Gleisi Hoffmann, PR, fez a ele. No parlamento, talvez eu tenha... Cadê aqui? No parlamento, talvez eu tenha sido o que mais defendeu o STF nesses momentos de crise. Me incomoda muito as críticas de quem às vezes fala sem ter a menor noção do que está falando, disse ele. De acordo com Pacheco, as pautas em discussão do Senado sobre limitar decisões monocráticas e mandato fixo para ministros do STF, Supremo Tribunal Federal, são um aprimoramento da Corte, da Justiça. Bom, tá aí a matéria, né? Então é para vocês entenderem mais ou menos como funciona o nosso Brasil. A esquerda, que tanto fala no debate de ideias, na democracia, né? No direito democrático das pessoas expressarem suas opiniões, elas são as primeiras a sufocarem, né? E quando eles não concordam e não sabem como rebater, então eles criam uma situação. Então aqui começaram a chamar ele de bolsonarismo, colocaram ele aí como se ele estivesse acenando para o bolsonarismo em busca, né, aí de apoio para um nome que ele provavelmente vai indicar para suceder ele na presidência da casa, né? Então você vê, 1 ano e 3 meses mais ou menos a gente está de fevereiro de 2025. E a esquerda está tão desesperada, tão sem noção, que eles começam a atuar nesse contexto agora. Que é uma tentativa deles de criar a imagem logo cedo, né? Para poder eles terem a desculpa. A esquerda é assim, gente. Eles perdem no debate, reclamam do debate e aí tentam colocar as pessoas umas contra as outras, né? É típico desse governo, é típico de um governo que não se entende, é típico de um governo que não tem o que apresentar. Cadê as contrapartidas? Mostra a contrapartida. Porque o ideal aqui, gente, não é pejorar, é mostrar uma contrapartida. A PL, a PEC, ela tem ali, durante a tramitação dela, podem ser apresentadas algumas coisas que podem ser colocadas nela, que podem levar algumas alterações. É para isso que ela passa no Senado e na Câmara. Para ver um texto original e dentro desse texto original os partidos vão avaliando ali o que deve ou não ficar, o que pode ser mudado, o que não pode ser alterado. E aí vai. Você vê que a esquerda, eles não apresentam nada, eles não apontam nada, eles simplesmente chegam lá e criticam. Agora, Fagundes, por que eles criticam o STF hoje? Porque o STF hoje é a razão pela qual Lula chegou aonde chegou. E permitir que o STF seja colocado de volta no seu devido lugar como corte da Justiça, né? A gente viu esses dias os ministros dizendo
né, que o Supremo venceu o bolsonarismo. Cara, da onde é que se tirou a ideia de que a Suprema Corte tem esse papel? Não dá pra gente entender essa lógica, mas eles falam isso como se isso realmente eles tivessem essa autonomia. E fica-se por isso mesmo, porque infelizmente é isso que está acontecendo no Brasil. E é por essa razão que precisa se mudar algumas questões para que a Corte volte a ter o prestígio que ela tinha e a seriedade que ela já teve um dia. É importante olhar para esse contexto, né? Tivemos um outro ministro que disse que a Suprema Corte brasileira virou um poder político. Acabou de lascar, filho. Justiça não é um poder político. Justiça é a justiça. E a justiça, ela pune os poderes políticos quando estão errados. Agora, quando a justiça passa a ser um poder político, ela passa a ter lado. Porque a política é justamente isso. Você tem um lado, você tem uma opinião e acabou. Não dá para você ser as duas coisas do mesmo tempo, de um lado e do outro mesmo. Porque a política requer que você tome uma postura. Não dá para ser isento dentro da política, né? Então há necessidade dessa mudança, há necessidade dessa transformação. E aí, claro, a esquerda fica PT da vida porque, eles devem muito ao Supremo Tribunal Federal, né? Hoje, cadê os corruptos presos na cadeia? Não tem mais, gente. Procura aí o pessoal preso. Não tem, infelizmente. Todos foram soltos. E por quem foram soltos? Então, obviamente, que é muito mais agradável deixar o Supremo do jeito que está hoje do que tentar consertar. Porque do jeito que está, ele protege um lado. E o lado que é desprotegido por ele, né, a gente já sabe o que acontece. Pessoas são presas, são levadas para cadeia sem um mínimo de provas. Hoje você é preso para depois se produzir prova contra você. O cara não tem direito à defesa, as ações são sigilosas, né? Então isso agrada à esquerda, né? Então, obviamente, eles ficaram PT da vida e foram para cima do Pacheco. E Pacheco aí reagiu nesse contexto aí, né? Bom, vamos aqui, gente, para os comentários, para a gente finalizar a matéria. Ângela Maria Melo comentando aqui: o nosso honrado e eterno presidente nos ensinou o que é política, patriotismo e liberdade. Verdade, minha amiga. Concordo contigo. Não vejo Lula falando com ninguém, a não ser com a jaca, né? Na frente, e o pé de jabuticaba lá. As únicas pessoas que eu vi ele falando, porque para acho que deve ser uma pessoa aquilo ali. Mas enfim, né? Não tem, né? Comentou no vídeo: Brasil desgovernado, Lula perde as rédeas do Congresso e país segue sem rumo. Estamos assim mesmo. Marcar aqui o comentário da nossa amiga. Próximo comentário. Vânia Souza. As pessoas não estão se dando conta que estamos indo em rumo ao Hamas, sendo oprimidos por guerrilheiros em diversas áreas públicas e com grande poder. Logo, logo estamos sendo escravizados, como a Palestina nas mãos do Hamas. Agora aí eu concordo contigo. Agora aí, Vanusa, você disse tudo, querida. Vânia Souza. Agora aí você disse tudo, né? De vez em quando eu faço esse tipo de comparativo entre a fala do Hamas e as falas que a gente vê aqui. As ações em cima da fala e as ações em cima da fala que a gente vê aqui no Brasil também. É muito semelhante. Eu cheguei a falar num vídeo já que eu não sabia se o Hamas estava aprendendo com a esquerda brasileira ou se a esquerda brasileira estava aprendendo com o Hamas. Coronel alerta para a destruição das Forças Armadas feitas pelo governo Lula. Tá aí. Um abraço, gente. Daqui a pouco mais matéria. Fui.